E vai competir, só sei que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, de novo, vamos ter que voltar a falar sobre a Yurd, principalmente da última edição do Na Lente, exibida exemplarmente por Cabigano Manuel. E se você não assistiu, você é angolano, brasileiro, seja lá quem for, o link do Na Lente vai estar aqui na descrição. Então vamos falar um bocado sobre esse assunto e também para darmos um jeito de remate final, vou fechar, mas vamos lá. Antes de entrarmos propriamente no vídeo, vamos atualizar como sempre os números de Covid-19 aqui em Angola. Sendo que nas últimas 24 horas, Angola detectou mais uma vez o maior número de casos, sendo o total 80 casos confirmados em 24 horas. E no total já temos mais de 1.483 casos confirmados aqui no país. São exatamente 899 pessoas em tratamento, 520 pessoas que conseguiram se recuperar e infelizmente 64 pessoas que faleceram. No último vídeo eu havia informado que a TPA ia levar a cabo uma das maiores edições do próprio programa Na Lente de Cabigano Manuel, dirigida inteiramente a essa situação da Yurd aqui em Angola. E isso aconteceu aonde serviu para elucidar muitos fatos, muitas coisas foram ditas e com certeza haverá retaliação por parte da própria Yurd, que virá responder a esses assuntos. Lembrando que nessa última edição do Na Lente, o atual bispo indicado por Edir Macedo para representá-lo aqui em Angola não deu entrevistas porque ele preferiu não aceitar a entrevista por parte da TPA, então ele não teve a parte do contraditório, ou seja, ele não se justificou da sua parte, mas a própria Igreja Universal mandou o presidente da direção dos membros da igreja para responder aquilo que foram as acusações à frente da televisão. Só que as respostas que aquele pai deu, meu Deus do céu, foram umas respostas umas mais tristes do que as outras. Mas o que levou mesmo um grande alvoroço, sendo aqui em Angola e lá no Brasil, foi com certeza como foi entregada a notícia lá no Brasil. E quando eu fiz o vídeo a falar sobre a tal perseguição, assim afirmada pelo filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Duduzinho, e também pelas próprias emissoras brasileiras, que era algo que não estava a acontecer. E o Na Lente teve o cuidado de mostrar e apresentar essa situação. Só que eles também esqueceram de mostrar muitas coisas. E de tudo que o Na Lente fez nessa edição, a minha crítica é única, só em um único ponto. Quando eles mostraram que alguns bens da Igreja Universal têm estado a ser vendidos pela direção antiga, eles não tiveram o cuidado de fazer a questão da proteção de dados, onde eles mostraram o nome das pessoas que estavam a adquirir os bens da Igreja Universal. Não é como se eles fossem criminosos, e eles não foram criminosos, porque eles apenas estavam a adquirir algo que estava à venda. Criminoso é alguém que está a vender algo que foi ofertado para um fim, que é fim das obras da igreja, e foi vendido esse fim, mas não para as obras da igreja. E uma das coisas que me deixou muito estupefato é de ver como é que realmente Angola é um dos países que mais tem contribuído para aquelas estruturas internacionais da Yurd nos outros países, como já disse, internacional em todos os outros países. Como por exemplo, houve o próprio Bispo Leite a confirmar que Angola já sustentou Portugal, Moçambique e outras partes do mundo com os valores que saíram daqui. Quando estamos a falar de valores que saíram daqui, não eram poucos, eram muitos, eram bilhões de dólares. Era muito dinheiro que saía de Angola para ir em outros países e que, afinal, depois dessa mesma entrevista, eu fiquei a saber bem o que é evasão de divisas. Evasão de divisas acontece quando você pega dinheiro que devia ser indicado para algum sítio e você pega, leva para o exterior do país para outros fins. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Se não foi, deixa aqui nos comentários que eu tô enganado. E como eu estava a dizer, quando eu fiz o vídeo a falar sobre a situação, a tal perseguição que haviam dito no Brasil que os pastores brasileiros estavam a sofrer, tive vários comentários de brasileiros, muitos a darem suporte, que realmente foi a maioria, mas houve também uma ala bolsonarista que veio contra e a ofender os angolanos, o Estado angolano e muito mais. A ala do gado do presidente
presidente Bolsonaro continua sempre a mostrar o quão maus, o quão negativos, o quão idiotas também, pode-se assim dizer, eles são. Por exemplo, teve o Lucas Ornelia Cardoso 09 que diz o seguinte: Brasil deve cortar relações com Angola já. Tipo, uma pessoa dessa, você lhe faz o quê? Hã? Ainda tem mais. Teve o Eu Mesmo que diz o seguinte: no momento que o brasileiro é agredido, esse país tem que morrer para o Brasil. Sumir do mapa. Brasileiro não tem vez. Se o brasileiro não tem vez nesse país, esse país não terá vez no Brasil. Se ele roubar, que prendam. Agora, agredir, é necessário explicar. A agressão que aconteceu não foi por parte de outras pessoas, senão dos próprios membros da igreja. Ou seja, imaginemos, num time de futebol, né, onde temos 3 atacantes brasileiros, e esses atacantes brasileiros entram em problema com o resto da equipa, e se nesse problema que tiver, eles acabarem por se espancar, a culpa é de quem? A culpa é do país. Angola como país não é culpado dos problemas que a própria IURD acabou por se procurar. Tanto foi mostrado nessa entrevista que eu recomendo muito a vocês assistirem. Mostra qual foi os reais motivos que levou a essa situação. O engraçado é que você vê que a imprensa brasileira mostrou como se a TPA é que tivesse a fazer a gravação das pancadarias que os membros da IURD estavam a se dar. Mas na realidade eram os próprios membros da IURD que estavam a se gravar e a se bater tudo ao mesmo tempo. Ninguém entende como é que eles conseguem fazer essas maravilhas. E um dos comentários que mais teve interação naquele vídeo que eu fiz quando falava sobre a perseguição, e nessa interação houve muita ofensa, muita falta de respeito, que eu não vou meter aqui, mas eu vou meter o princípio da conversa, né? E se você quiser, depois vai lá no mesmo vídeo, vai encontrar, não vou apagar, porque é bom mostrar o quão idiota e estúpido certas pessoas são, como esse Eliseu Oliveira, que ele disse o seguinte: tem que ser feito o mesmo aqui aos angolanos. Não justifica a violência dos angolanos com os pastores brasileiros. Ele começou a partir daí, mas depois começou a ofender, e lembrando que ele também é negro, começou a falar que nós passamos fome, que o angolano sofre, epa, um monte de coisa que é bom que você vai lá naquele comentário e tira as suas próprias conclusões. Aí voltamos a falar que os angolanos não têm nenhum problema com os brasileiros. Além de ser um caso isolado e específico de lá da IURD, não tem nada a ver com o povo angolano. Nós não temos problema com os brasileiros. No último vídeo eu havia dito que Edir Macedo poderia perder o controle da Igreja Universal, ou praticamente havia perdido. Mas só que quando eu fiz esse vídeo, não era propriamente uma legalização final da justiça angolana, mas sim foi uma conquista dessa equipe de gestão que, frente ao Estado angolano, eles agora é que dominam todos os bens da Igreja Universal aqui em Angola. Então, os líderes da Igreja Universal, indicados por Edir Macedo, já não têm mais competências frente às estruturas da Igreja Universal. E aí você se pergunta, a Record também está nesse pacto, não está aí nessa confusão? Não, a Record não está nessa confusão, a Record não está nessa situação, porque aqui em Angola a Record e a Igreja Universal são divididas por meio de documentos. Mas só que o engraçado é que todos os diretores que hoje vieram trabalhar aqui em Angola da TV Record vieram aqui em Angola propriamente enviados como missionários da Igreja Universal. Como? Mas querem dividir as coisas e querem mostrar uma falsa transparência nas suas formas de comunicação, como se eles não tivessem nada a ver com aquilo, que eles não querem fazer a limpeza da imagem. Mas só que o governo angolano também é viju. Passaram ao mesmo tempo a debater a situação da IURD. Por esse tempo perdemos horas lá na Assembleia Nacional a falar sobre a situação da IURD. Algumas conclusões foram tomadas principalmente em termos da televisão, que agora está proibido dar-se espaço que normalmente é solicitado para a igreja fora dos fins que eles solicitaram para os mesmos. Ou seja, a igreja tem uma programação na TV Record Angola e também na TV Zimbo, que é o espaço para a evangelização. Nesse espaço eles já não vão mais poder vir falar dos problemas que eles têm entre os angolanos e os brasileiros, que eles querem fomentar uma coisa que realmente não existe. E o que vimos nessa reportagem que mais chocou foi as coisas e as palavras de Edir Macedo.
Macedo. Onde Edir Macedo, basicamente, em alguns vídeos, textos cortados, né? Onde ele dizia, tipo, mano, se você já acompanhou Edir Macedo na tua vida e continua a lhe confiar, você é bruxo, você é feiticeiro. E eu falo sempre, fiz bem de nunca acompanhar esse pai. Porque ele, em algumas palavras, ele dizia o seguinte: nenhum pastor deve ter filho. Começou a obrigar os pastores a fazerem vasectomia na África do Sul. E ele ainda disse, sou a favor do aborto, que, epá, eu já estou numa fase da vida que eu não posso mais criticar quem fala isso, porque às vezes também tem a ver com as condições da pessoa e coisas assim do gênero. Então, essa parte eu ainda posso deixar passar. Mas só que ele disse que os filhos nascem que nem ratos. Começou a comparar os bebês com ratos. Ele ainda disse que as crianças são uma desgraça. As crianças são uma desgraça. E ainda falou que as crianças podem ser os bandidos do amanhã. Edir Macedo. E ainda disse também, as crianças podem ser os pobres de amanhã. Sem contar que ele também disse que as crianças podem ser o Hitler do amanhã. Mas que raio de líder religioso és tu, Edir? Edir, você é doente. Eu gostaria de terminar com um texto tirado diretamente da página Não É Da Minha Conta, onde a página diz o seguinte: mas o Edir Macedo, que nem foi amigo dos meus pais, que nunca deu dinheiro nos meus pais para sair no tempo do namoro, é que vai vir me falar para não fazer filhos? Quem és tu para falares que o meu pilolô tem que fazer? Quem és tu para gerires as minhas colocas? Tu és um bispo ou um gestor sexual. Até a Bíblia diz que temos que fazer filho. Quem és tu para mudares isso, Edizinho? Só você já quem pode ter filho? Tá maluco, cara? Esse não é bispo. É um pambaleiro religioso. Porque filhos de Deus não chamam crianças de ratos, vermes, não lançam pragas para o povo que nem conhece. Nos mentiste bué com água mineral, porque milagre, água que um moço andava com Jesus pisou, lá exploraste os crentes angolanos, morreram pessoas por causa das tuas promessas. Enquanto isso, você ficou no bem bom, a receber as transferências, a cagar na neve, a brincar com um vento inglês na França. É isso que você chama de fé? Amor ao próximo? Ainda bem que já vos recebemos tudo. Vais continuar a nos falar mal por intermédio das redes sociais, seu idoso infantil. Marli, diz-me na igreja da tua tia quanto? Vou mudar de igreja. E no céu, dependendo da Universal, tá muito caro. Já te deixam pobre e para piorar, ainda te recebem o pilolô. Para quem não sabe, o pilolô é uma gíria bem mais educada para o órgão sexual masculino. Então esse foi basicamente o resumo do último Na Lente que teve na passada quinta-feira. O link desse Na Lente vai estar na descrição. Assistam e tiram as vossas próprias conclusões. E dizer também que até a sentença final do Ministério da Justiça face ao processo que está a decorrer entre a IURD e a equipe de gestão e o órgão nacional angolano e um monte de pessoas que estão envolvidas, aqui no canal não vamos voltar a falar da IURD até que se bata o martelo por parte do Ministério da Justiça. Então, até lá, vamos esperar sossegar o facho e Edir Macedo vai tomar no cu. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de descer um bocado da tela, se inscrever no canal e trazer mais pessoas aqui para assistirem e conhecerem mais sobre Angola e tudo que acontece aqui no país. Eu tento trazer e te atualizar daquilo que é bom e que faz Angola girar e se movimentar. Não esqueça de descer um bocado da tela, se inscrever no canal, assista esse vídeo que está aqui. Vai mergulhar com o dedo ao compulsor. E nós vemos no próximo vídeo, fiquem bem porque eu basei.